Olá, rádio amigos. Hoje, a nossa matéria de técnica de posicionamento radiográfico 1, estaremos com o tema terminologia radiográfica. Dentro da terminologia radiográfica, nós vamos aprender a diferença entre posicionamento radiográfico e incidência radiográfica. Nós temos um posicionamento radiográfico quando posicionamos o nosso paciente e não fazemos a radiografia, não incidimos a radiação no paciente. E temos uma incidência radiográfica quando posicionamos o paciente e também acionamos a nossa radiação, para que, consequentemente, tenhamos uma radiografia. Então, essa é a diferença entre posicionamento radiográfico e incidência radiográfica. No posicionamento radiográfico, apenas posicionamos o paciente e não fazemos a radiografia. Na incidência radiográfica, nós posicionamos o paciente e acionamos a radiação para termos, consequentemente, a radiografia. Temos aqui as posições que o paciente pode adotar. E o que vem ser a posição do paciente? Indica a posição geral do corpo para o exame. Fornece-nos uma descrição detalhada e clara de como o paciente deve ser posicionado em relação ao filme, em relação à mesa ou à estativa. Aqui nesta primeira figura, nós temos uma senhora que ela se encontra no leito. Consequentemente, nesta posição, ela não está deitada e não está em pé. Ela se encontra sentada. Para este posicionamento, nós chamamos de sedestada, uma posição sedestada. Aqui nesta segunda figura, nós temos um paciente que se encontra deitado. Neste caso, ela está em decúbito. Consequentemente, essa outra figura, a nossa paciente se encontra em pé, ela se encontra em posição ortostática. Então, nós temos na primeira figura a posição sedestada, que também utilizamos para o cadeirante. Nós temos aqui a posição de decúbito, que neste caso aqui também pode ser decúbito dorsal, ventral, lateral direita ou lateral esquerdo. Esta posição que ela se encontra aqui é a posição de decúbito dorsal, pois é o dorso dela, as costas dela que está encostada na mesa. Se ela está ao contrário, com o ventre encostado sobre a mesa, ela estaria em um decúbito ventral. Se é o lado esquerdo dela que se encontra encostado na mesa, ela estaria em decúbito lateral esquerdo. Se é o lado direito, decúbito lateral direito. E aqui na posição ortostática, nós temos uma incidência antero-posterior, AP, porque ela está de frente para a ampola de radiação. Quando a paciente se encontra de costa para a ampola de radiação, ela se encontra em uma póstero-anterior, PA. E quando ela se encontra em lateral, aí nós vamos ver qual é o lado dela que se encontra mais próximo da estativa. Se é o lado esquerdo, ela se encontra em lateral esquerda. Se é o lado direito, ela se encontra em lateral direita. Posição da parte, PP, indica a posição do local exato do corpo para o exame. Fornece uma descrição detalhada e clara de como a parte que vai ser radiografada deve ser posicionada em relação ao meu filme, em relação à minha mesa ou à minha estativa. Então vocês observam que aqui eu não tenho o paciente por completo. Eu tenho apenas a parte dele que eu estou radiografando, que neste caso aqui é um punho. Aqui nós temos uma incidência para ombro. Tá? Então a gente está observando apenas a parte que eu estou radiografando, sem me preocupar por completo da posição do paciente. Aqui eu estou preocupado apenas com a posição da parte que eu estou radiografando. Da mesma forma, aqui nesta terceira imagem, nós temos um paciente que se encontra em decúbito, mas a minha preocupação é com esta parte da paciente, a pelve, aonde eu vou fazer a incidência. Ok? Bom, em relação a isso aí, nós temos também a posição do raio central.
indica a posição exata da incidência do raio na parte do corpo para o exame e o seu direcionamento. Fornece uma descrição detalhada e clara de como o raio central vai penetrar na parte do paciente que está sendo radiografado. Então observem que aqui nós temos nesta primeira figura um raio axial, ele se encontra com uma angulação, tanto nesta primeira figura como nesta segunda figura. Ele tem uma angulação. Isso chama-se que o raio é axial. Já neste outro aqui, o raio está reto, formando um ângulo de 90 graus com o meu paciente. Isso significa dizer que esse raio é perpendicular, ok? Esses raios, eles recebem nomes para diferenciar se ele é o perpendicular em pé, vertical, ou deitado, horizontal. Então temos aqui um raio perpendicular horizontal e temos aqui um raio perpendicular vertical. Já no raio axial, nós temos um pouco mais a entender. Nós temos um raio que está direcionado para o lado da cabeça do paciente, mesmo apontando para a pelve, ou mesmo apontando aqui para o pé. A angulação dele, aqui neste caso, está sendo feita voltada para a cabeça do paciente. Então isso aqui é um raio axial cranial ou cefálico. Já que este raio tem a angulação, mas ele está direcionado para os pés do paciente, mesmo que apontando para a cabeça. Esta é a direção dele, a direção dos pés. Então esse raio é um raio axial podálico, também conhecido como raio caudal, ok? Chassis radiográficos. O que vem ser o chassi? São caixas com função de receber o filme virgem. É dentro dele que o filme é exposto à radiação e é dele que é retirado para fazermos a revelação. Também são denominados de cassete ou RI. Cassete quando ele não tem o filme radiográfico, e sim uma tela intensificadora de imagem. RI, que significa receptor de imagem. Esse receptor de imagem pode ser o receptor de imagem, ele pode ser direcionado para o filme radiográfico ou para a minha tela intensificadora. Ainda sobre o chassi, nós temos os tamanhos do chassis. Eles indicam o tamanho exato do chassi que eu vou utilizar, que vai ser colocado de acordo com a estrutura a ser radiografada. Fornece uma descrição detalhada e clara do tamanho do chassi que é utilizado. Ou seja, para um raio-x de dedo, de quirodáctilos, nós não vamos usar um chassi grande, vamos usar um pequeno, como um 13 por 18 ou um 18 por 24. Né? Para um raio-x de tórax ou abdômen, nós não podemos usar um chassi menor do que essa estrutura. Então vamos utilizar um 35 por 43. Vocês observam que aqui nós temos um outro chassi. Esse chassi é um 35 por 91. Esse chassi é utilizado para fazermos o raio-x da coluna vertebral completa. É importante que vocês observem que a composição do chassi ele tem um lado anterior e tem um lado posterior. Por que é que nós precisamos nos ater a esta diferença? É porque este lado do chassi, o anterior, é o lado qual nós vamos colocar a estrutura do paciente que estamos radiografando. Pois se colocarmos este lado aqui, estas peças que servem de trava para o chassi vão aparecer na radiografia, parecendo ser um artefato. Então, dessa forma, temos sempre que colocar a parte anterior do chassi voltada para o nosso paciente. E a posição do chassi indica a posição exata que o chassi vai ser colocado de acordo com a estrutura que eu vou radiografar. Neste caso, a posição do chassi me fornece uma descrição detalhada e clara de como o chassi é utilizado, se na longitudinal ou na transversal. Observe este detalhe. Aqui nós temos um chassi que eu estou considerando ele na longitudinal. E aqui eu tenho um chassi que eu estou considerando ele transversal.
Mas para que eu diga que o meu chassi é longitudinal ou transversal, é preciso que eu tenha uma referência. E a minha referência aqui está sendo o corpo do meu paciente. Então observe que a parte longa do chassi está acompanhando a parte longa do corpo do meu paciente. Então eu digo que em relação ao corpo deste meu paciente, este meu chassi é longitudinal. Na segunda figura, vocês observam que a parte curta do chassi está acompanhando a parte longa do meu paciente. Desta forma, eu digo que o meu chassi é transversal. Voltamos para a primeira figura, onde vocês vão observar agora o meu chassi em relação ao braço do meu paciente. Então aqui nesta primeira figura, o meu chassi, a parte longa do meu chassi, se encontra na parte curta do braço do meu paciente. Então esse chassi em relação ao braço do meu paciente, ele está transversal. Ok? Aqui eu tenho mais dois tipos de chassis para que eu possa explicá-los para vocês. Esses dois chassis aqui, eles não são de caixas como nós vimos anteriormente, né? Eles são chassis odontológico e esse aqui é dosimétrico. Então ele vem dentro desta películazinha plástica, envolvido por um papel preto e um papel chumbo fininho para proteger esse nosso filme. Eles são usados diretamente sem o chassis, ok? Este, no caso aqui, é para radiografias intraoral e esse aqui é para dosímetros. Os dosímetros, vocês sabem, é aquela peçazinha que a gente mantém pendurada no nosso bolso, né, do lado externo, na altura do nosso tórax, para que seja feita a medição da radiação que nós utilizamos durante um período de 30 dias. Aqui nós temos outros dois tipos de chassi, o chassi radiológico e o chassi mamográfico. Aqui eu estou com o chassi aberto para que vocês observem a minha tela intensificadora, o meu ecrã dentro do meu chassi. Observe que no chassi radiológico eu tenho dois ecrãs. O filme é colocado aqui no centro e ele fecha formando um sanduíche. Já no filme de mamográfico eu só tenho um ecrã, uma tela intensificadora. Do outro lado eu não tenho. Isso significa que os filmes que nós utilizamos para mamografia e o raio-x convencional, eles são diferentes. No filme para raio-x convencional, nós temos a emulsão nos dois lados da película. Já no filme mamográfico, nós só temos a emulsão em um lado da película. Consequentemente, temos que colocar com muito cuidado esse filme mamográfico para colocarmos a emulsão sempre voltada para o lado da tela intensificadora. Para isso, esse chassi tem esse picotezinho aqui diferente e que também o filme é exclusivo e tem esse picote. Então você coloca picote junto de picote, vai ficar para o lado certo. Já aqui no filme radiológico, de raio-x convencional, nós não temos essa preocupação, porque ambos os lados dele tem a emulsão e ambos os lados do chassi temos o ecrã. Nessa outra tela, nós vamos falar um pouco sobre o ecrã ou tela intensificadora. Apenas 5% desse feixe de radiação consegue sensibilizar o filme radiográfico. 95% da sensibilização do filme fica por conta da utilização das telas intensificadoras. Por isso é muito importante que nós utilizemos esse chassi com o ecrã. Tá? Por quê? Porque de 10 a 60 vezes eles se tornam mais sensíveis do que o filme sozinho. Isso vai reduzir a dose de radiação. Se eu precisaria, sem o ecrã, uma dose de 100 kV, com o ecrã eu vou precisar 10 kV. Ok? Isso vai me proteger e muito o meu paciente. Aqui só para vocês terem uma ideia de como é que funciona o ecrã. Tá? O ecrã ele tem uma parte, né? Aqui é o filme, aqui é uma camada protetora do meu ecrã, aqui é uma camada de fósforo, é aquilo que vai fosforescer, aqui eu tenho uma camada que vai refletir essa luminosidade e aqui eu tenho a base do meu ecrã. Consequentemente, do outro lado eu tenho a parede do meu chassi. Então funciona dessa forma, ok?
Nomenclatura das distâncias. Então eu tenho aqui a distância foco-filme ou distância foco-receptor de imagem. Tenho aqui a distância foco-objeto e a distância objeto-filme. E o que vem ser essas distâncias? Vamos distinguir cada uma delas. Quando eu tenho aqui só o D, eu tenho a distância, que é o espaço entre um e outro, seja lá o que for. Meu FO, que é o meu foco, é a ampola ou o emissor de radiação. O meu FI é o meu filme radiográfico, é o material que vejo a minha imagem, é o meu RI, tá? Que também é o meu receptor de imagem. E o O eu tenho que é o meu objeto que está sendo radiografado. Distância foco-filme, a distância que se encontra a minha ampola do meu filme. Distância foco-receptor de imagem, a distância da minha ampola em relação ao meu receptor de imagem, ou o meu filme, dá no mesmo. A distância foco-objeto é a distância da minha ampola para o objeto que eu estou radiografando. E a distância objeto-filme é a distância que se encontra o objeto que eu estou radiografando do meu filme. Ok? Distância foco-filme, ela vai me indicar a distância exata da ampola de raio-x em relação ao meu filme radiográfico. Ou seja, a distância da minha ampola para o meu filme. A distância da minha ampola para o meu filme. Ela fornece uma descrição detalhada e clara da distância que devemos colocar entre a ampola de raio-x e o meu filme radiográfico, ok? Onde se encontra o paciente que está lá sobre a mesa ou sobre a extrativa. Observação. Esta distância ela varia de acordo com o tipo da incidência que eu estou realizando. Por exemplo, se eu for fazer um raio-x de, por exemplo, um dedo da mão, um quirodáctilo, eu vou usar 1 metro de distância. Mas se eu for radiografar um tórax, para fazer um exame de pulmão, por exemplo, essa minha distância tem que ser de 1,80 m. Distância objeto-filme, como eu tinha dito antes, indica a distância exata do objeto que está sendo radiografado, a parte do paciente de interesse para o meu exame, em relação ao meu filme. Fornece uma descrição detalhada e clara da distância que devemos colocar entre o paciente e o filme radiográfico, o meu filme de raio-x. Esta distância vão variar de acordo com a incidência realizada. Por exemplo, aqui eu estou fazendo um raio-x de mão. Então, nesse caso, a distância objeto-filme é 0. E a distância foco-objeto ou foco-filme é 1 metro. Nessa segunda figura, nós estamos fazendo um punho, mas estamos fazendo um ampliado. Então eu afasto o meu punho do meu filme e me provoca essa imagem. Eu amplio essa imagem. Ok? Então essa distância varia de acordo com aquilo que eu preciso fazer. Nem sempre eu vou precisar fazer uma radiografia de punho ampliado. Neste caso aqui foi preciso, então houve uma distância de 30 centímetros entre o filme e o objeto que eu estou radiografando. A distância foco-objeto é a distância que se encontra a minha ampola até o objeto que eu estou radiografando. Ok? Fornece uma descrição detalhada e clara da distância que devemos colocar entre a ampola de raio-x e o meu paciente. Como eu já tinha falado antes, esta distância também varia de acordo com aquilo que eu preciso. Aqui é um raio-x de tornozelo. Então, neste caso, a distância da minha ampola para o meu objeto, para o meu filme, é 1 metro. Tá ok? Tipos de incidências. Então, nós temos incidências de rotina, incidências complementares, incidências panorâmicas e incidências localizadas. Incidências de rotina são as mais utilizadas no serviço. Isso significa dizer que, dependendo do serviço, essas incidências de rotina vão variar. As incidências complementares são aquelas que geralmente são utilizadas após ou depois das incidências de rotina. As panorâmicas geralmente são utilizadas na odontologia, mas também em mamografias nós utilizamos.
e as localizadas da mesma forma. Geralmente são utilizadas para identificar pequenas estruturas, também muito utilizada na odontologia e na mamografia. Incidência antero-posterior. O raio central entra em uma superfície anterior do meu paciente e sai por uma superfície posterior. Então, quando o raio entra pela parte anterior do meu paciente e sai pela parte posterior do meu paciente, eu tenho uma incidência antero-posterior, ou seja, AP. Já para a incidência postero-anterior é o inverso. O raio central vai entrar numa superfície posterior do meu paciente e vai sair em uma superfície anterior do meu paciente. Consequentemente, eu tenho uma incidência PA. Já na incidência lateral, nós temos que prestar atenção a uma coisa, tá? Que nós não vamos nos deter à posição que o raio está entrando ou saindo, e sim a posição do corpo do meu paciente em relação ao meu filme. Incidência lateral ou perfil é uma posição lateral verdadeira. Quando eu digo uma incidência, uma lateral verdadeira, eu estou dizendo que o meu paciente se encontra com um ângulo de 90 graus, tá? Perpendicular à mesa ou à estativa. Então observe que esta minha paciente se encontra em uma lateral verdadeira, está formando o corpo dela, está formando um ângulo de 90 graus em relação ao meu filme, e o lado direito dela é o lado que está encostado no filme, na estativa. Então isso significa dizer que isto é uma lateral direita. Já que a minha paciente, mesmo estando em decúbito, ela está em decúbito lateral, eu não observo o raio, e sim qual é o lado dela que está mais próximo da mesa ou mais próximo do filme, que neste caso é o lado esquerdo da minha, melhor dizendo, é o lado direito da minha paciente. Então ela se encontra em uma lateral direita. Incidência oblíqua posterior. Nós dizemos que uma incidência ela é posterior quando as costas do paciente vai estar mais próxima do filme ou da estativa. Em decúbito, mais próximo da mesa ou do filme. Então, esta é uma oblíqua porque meu paciente está formando um ângulo de 45 graus em relação à minha estativa ou em relação à minha mesa. Além disso, ela é uma oblíqua posterior, neste caso aqui, esquerda, porque é a parte do lado do paciente que está mais próxima do filme. A mesma forma, ela que está em decúbito. Oblíqua posterior esquerda, porque é o lado esquerdo que está mais próximo do filme. Neste outro slide, nós temos a anterior. É o lado anterior dela que vai estar mais próxima do filme. É o lado anterior da minha paciente que se encontra em decúbito que está mais próxima do filme. Agora, observamos que o lado direito da minha paciente é o lado que se encontra mais próximo do filme. Neste caso, oblíqua, porque está obliquada a 45 graus, anterior, porque é o lado anterior que está mais próximo do filme, e direita, porque é o lado direito que se encontra mais próximo do filme. Já na incidência médio-lateral ou lateral-medial, nós temos na posição anatômica o lado em que o raio está entrando. Por exemplo, na posição anatômica, esta parte do corpo do paciente, ela é a lateral. Então, esta é uma incidência látero-medial. Entra pela lateral e sai pela parte interna do membro, que a gente chama de meio, medial. Então, látero-medial. Já que na incidência do tornozelo, nós estamos vendo que ele está entrando pela parte do meio. Então, a gente vai chamar de médio lateral. Está entrando pelo meio e saindo pela lateral. Ok? Bom, gente, por hoje é só e espero encontrar vocês na próxima aula. Até lá!